Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria, meus amados. Hoje, dia 8, quinta-feira, eu quero partilhar e orar com você em cima deste livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo do 11 ao versículo 26. Eu quero destacar este versículo 12 e o versículo 15, aonde Pedro exorta os homens de Israel. Pedro exorta: vocês estão olhando para mim, Pedro, como se fosse eu que estivesse curado este coxo, este aleijado. Foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos pais. Mas Pedro continua exortando neste versículo 15 deste capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Mataram o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia do meio dos mortos. Disso nós somos testemunhos. Pedro aqui exorta os judeus, exorta os homens de Israel, começando exortando ali aqueles homens que tinham visto Pedro ali ser canal de graça para a cura daquele coxo, daquele aleijado que vivia na beira do templo pedindo esmola. Pedro ali exorta aqueles homens que olhavam para Pedro como se fosse Pedro que estivesse curado aquele homem coxo, aleijado. Pedro, no versículo 15, continua exortando aqueles homens de Israel. Mataram o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia dentro dos mortos. Disto nós somos testemunhos. Pedro, João e os discípulos esteve com Jesus depois da ressurreição. Comeram com Jesus, ouviram Jesus, recebeu instrução de Jesus. Pedro disse para os judeus, para o povo de Israel, que eles, os discípulos, que Pedro era testemunho da ressurreição de Jesus. Por isso que, por onde Pedro passava, a sombra dele curava, porque ele estava em comunhão com o príncipe da vida, com Jesus, com o Filho de Deus, com o Emanuel, o Deus conosco, como fala o próprio Jesus ressuscitado no livro de Sabedoria, no capítulo 1, a partir do versículo 13. Jesus é o autor da vida, o mal é o autor da morte, o Lúcifer, o encardido, o demônio. Mas Jesus é o autor da vida. Mataram o príncipe, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. E Jesus, ele venceu a morte, como o próprio Jesus fala através da boca de Paulo no livro de Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 14, mas no versículo 18, Jesus, ele mesmo fala através da boca de Paulo, que ele, Jesus, passou por tribulações, por sofrimentos, por lutas, ele passou por
um caminho petrificado, escuro, mas ele venceu as lutas, as dificuldades, os problemas. Ele venceu, Jesus, este caminho escuro. E ele disse que veio ao meu auxílio, o seu auxílio, o nosso auxílio. E com ele também nós venceremos, passaremos por este caminho escuro que estamos passando neste dia de hoje, porque Jesus é esta luz que brilha neste caminho escuro, neste caminho cheio de subida, de curva, cheio de buraco, mas guiado por esta luz que é Jesus. Nós passaremos por este caminho e chegaremos no fim deste caminho aonde Deus, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, ali está, nos esperando para ali partilhar as nossas vitórias. Jesus, Filho de Deus, eu quero, a partir de agora, te entregar não só a minha vida, mas o meu passado, o meu presente e o meu futuro. A partir de agora, eu quero andar no teu caminho, Jesus. O Senhor é este caminho, como fala o Senhor mesmo em João 14, versículo 6. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero ir para este caminho, mas muito mais do que ir para este caminho, estar neste caminho, eu quero permanecer neste caminho, porque este é o único caminho que me leva para o Pai. O Senhor é este caminho, Jesus. Envia teu Espírito Santo para que nós possamos ter força para ir para este caminho, para permanecer neste caminho, para viver neste caminho sem retroceder. Nós te suplicamos, Jesus, Filho de Deus. Amém.